Senhor, amado Deus e eterno Pai, que estás no céu, clamo ao Senhor, aqui no meu quarto de guerra, no meu momento contigo, para agradecer pelo domingo incrível que o Senhor nos concedeu, pelas tuas respostas, pelas pessoas que o Senhor permitiu que conhecêssemos, por termos ouvido a tua voz, porque conhecemos a voz do nosso Senhor. Mestre, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Senhor, tu és o Deus que não tarda, não falha, não dorme, não cochila. E neste dia chamado hoje, 10 de novembro de 2025, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio da vida, por poder estar aqui em mais uma madrugada clamando ao Senhor, para alcançar vidas através da palavra, para levar uma palavra de encorajamento, de correção, a palavra que vem direto do Senhor para os teus filhos amados, das quais o Senhor ama e conhece cada um na sua integralidade. Deus, mais uma semana se inicia e nós temos a esperança em Ti de que teremos boas novas, ótimas notícias, teremos tempo de excelência com o Senhor, porque aquele que muito ora, muito ouve ao Senhor, aquele que pouco ora, pouco ouve ao Senhor. Mas nós cremos que o Senhor, misericordioso e fiel, tem reservado para mim e para você planos e projetos perfeitos para que a boa obra do Senhor dê continuidade, porque o Senhor é especialista em milagres. É Ele que vai na contramão da direção do mundo, quebrando protocolos, quebrando mesmices, quebrando resistências do inferno, porque o Senhor é um Deus que faz tudo novo de novo. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor esteja quebrando barreiras, quebrando quebrando resistência, quebrando espírito quebrando frieza espiritual, quebrando apostasia, repreendendo toda ordem do mal, toda arma forjada do inimigo, que não prosperará contra o povo separado e eleito por Deus. Porque o Senhor é um Deus que destrói obras de ocultismo, obras de feitiçaria, palavras ao contrário. Deus, em teu nome eu peço, repreenda agora, neutraliza agora o agir do inimigo. Faça com que o inimigo nos veja, mas não nos enxergue, porque o Senhor é um Deus fiel, que vai à frente da batalha, destruindo todo e qualquer problema, toda e qualquer pedra de tropeço. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Senhor, Tu és mestre, Tu és especialista em milagres. Não há doenças possíveis de serem dadas sequência sem que não seja a permissão do Senhor. Porque Tu, papai, levaste sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. E nós sabemos que o Senhor tem um jeito especial para nos ensinar aquilo que quando estamos na calmaria não conseguimos entender ou ver. E o Senhor nos permite passar por vales que na hora nós não entendemos, não compreendemos e às vezes até murmuramos. Mas o Senhor é Deus e é o Senhor que nos faz
passarmos pela prova dando glória a Deus, e ali somos ensinados pelo Senhor que nos dá a sabedoria para seguirmos adiante, confiando não no nosso próprio braço, mas no braço forte do Senhor. Porque é Ele o nosso general, é o nosso comandante, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, Deus forte. Senhor, te peço, nesta nova semana que se inicia, que o Senhor esteja liberando sobre nós uma unção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, a ponto de sermos abençoados e abençoadores de vidas, e que pessoas sintam a presença do Senhor através das nossas vidas, por onde passarmos. Deus, na madrugada, existem grandes homens e mulheres de Deus, clamando ao sangue de Jesus, estão se consagrando nas madrugadas para serem fortalecidos pela força do poder do Senhor, para levar palavra com intrepidez, ousadia, valentia, porque somos flecha na mão do arqueiro e atingiremos ao alvo, que é a salvação. Existem coisas que acontecem e nós não entendemos, mas quando nós estamos alicerçados na rocha, nós sabemos que o vento, a tempestade, o terremoto pode chegar, mas nós não seremos destruídos porque estamos embasados na palavra, que é a palavra que sara, cura, liberta e traz vida e vida em abundância. Senhor, não permita que o teu povo esteja calcando os pés na areia, firmando a sua casa na areia, para que não haja destruição, mas que todos nós temos a chance de plantarmos sementes em vidas até desconhecidas, para que o Senhor faça morada e transforme vidas e mais vidas. Eu decreto agora, em nome de Jesus, cativeiros sendo estourados, não modificados, mas estourados, para que haja libertação, para que haja salvação. Que o Senhor libere do alto do céu, porque eu agora declaro do reino espiritual ao físico a cura física, a cura sentimental, a cura espiritual, para que o povo siga se alimentando da força que vem do Senhor, para que eles não sejam enganados, para que não sejam enganados por palavras distorcidas, que é o que mais nós temos visto. Mestre, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o nosso Salvador, Senhor, e nós recorremos a Ti. Quantos homens, centenas de milhares de mulheres estão espalhados pelo planeta, clamando ao sangue de Jesus, intercedendo por pessoas que nem nós conhecemos, porque o Senhor nos possibilitou ter canais que ultrapassem barreiras físicas das paredes, edificações da onde estou e de tantas pessoas que estão clamando também. E assim, o santo nome do Senhor é glorificado através de vidas transformadas e testemunhos contados, engrandecendo ao nome do nosso Salvador. Hebreus 6:13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Uma vez que Deus quis mostrar de forma clara a natureza imutável do seu propósito,
Para herdeiros da promessa, ele o confirmou com juramento, a fim de que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiaremos nele seremos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura como âncora na alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai querido, Mestre dos mestres, Senhor por excelência, és o Senhor que nos sustenta de maneira poderosa e nos ensina dia após dia quando te buscamos, sabendo que a esperança e a certeza de estarmos ligados ao Senhor, nós seguiremos como Abraão. O Senhor prometeu a Abraão, abençoaria e multiplicaria. E como não havia ninguém maior para jurar, Deus jurou por si mesmo, confirmando a imutabilidade das suas promessas. A promessa do juramento divino são as duas coisas imutáveis que encorajam eu e você. A esperança comparada a uma âncora que, como Jesus, entrou no santuário celestial por nós, também nos dá a segurança e o acesso ao nosso Pai. Assim como estamos nesta madrugada clamando, o Senhor nos mostra tudo aquilo que Ele tem reservado como promessas confirmadas para cada um de nós. Que nós devemos ter paciência, porque para a promessa acontecer, devemos clamar, orarmos, sermos obedientes, nos consagrarmos. Porque nós não podemos ser negligentes, seguindo de maneira errante. Porque assim, é o oposto, caminho para recebermos as nossas promessas. Senhor, Tu és Pai, Tu és esperança, Jesus. E o Senhor fala na Tua palavra sobre a âncora segura e firme para a alma. É o Senhor que nos ajuda a manter a fé e a nossa perseverança, mesmo em tempos de dificuldades, ventanias, terremotos, turbulências. Porque Tu és Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E é o Senhor que nos encoraja nessa nova semana para sabermos que o Senhor é o nosso Deus e nos fará ensinar dia após dia e sabermos o perigo da apostasia que nos afasta do Senhor, porque o Senhor é fiel e nos agracia com o seu poder. Tu és Pai, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és o Senhor que nos ama e nos compreende e espera de nós um posicionamento. O Senhor, dele não se passa desapercebido nada. Que em nome de Jesus, a nossa fé esteja sendo aumentada para níveis elevados espiritualmente, para sentirmos o perfume do Senhor e ouvirmos a Tua doce voz, reconhecendo a voz do nosso próprio Deus. Eu declaro, em o nome de Jesus, que nós seguiremos em fé e obediência para que o Senhor se manifeste em nossas vidas de maneira poderosa e constante, porque nós devemos buscá-lo dia após dia. E como eu sempre falo, Pai, sem banho nós fedemos, acumulamos sujeiras e não conseguimos estar caminhando tendo tranquilidade. Assim também somos nós. Quando não nos alimentamos da palavra, nós nos afastamos do Senhor e não conseguimos compreender aquilo que é a sua real vontade. Que eu e você sejamos abençoados por Deus.
Sintamos o seu bom perfume e a sua presença, porque Ele é o nosso melhor amigo, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele tem promessas para cumprir em nossas vidas e nós seremos alcançados pela graça do Senhor, porque Ele nos ama como menina dos seus olhos, porque Ele nos cuida, nos protege no oculto do seu pavilhão. É Ele que vai lançando as brasas vivas do seu altar sobre os inimigos, os perseguidores, os falsos amigos, aqueles que se incomodam conosco pela nossa fé, aqueles que são acusadores. Deus, em teu nome peço, nos envolva do seu poder. Una propósitos na terra para que o teu nome seja exaltado e que grandes coisas sejam realizadas para que o santo nome do Senhor atinja vidas e mais vidas, em o nome de Jesus. Eu declaro que a sua semana será uma semana de revelações, de respostas, de milagres, de bênçãos e de vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.